Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio? No meio, leia a Bíblia Cast. Está começando mais um resumão. Programa número 55. Então, se você chegou aqui, estamos no programa 55. Isso quer dizer o quê? Que já se passaram 54 programas já gravados. Então, volte e assista. Daniel, maravilha, Daniel. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre, estejam com cada um de vocês, meus amados irmãos, você que está conosco nesse resumão. Está começando mais um resumão e para mim é uma grande satisfação. Aê, valeu, João! Começando, como o João falou, né? Começando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 55, pessoal. 54 semanas com essa 55, falando de Jesus, falando da palavra de Deus, meditando mais uma vez na palavra de Deus. Que bênção ter você aqui com a gente, começando mais um episódio. Fernando Pinheiro tá aqui com a gente também, já já ele chega e vamos falar, pessoal, nesse episódio de Atos, do capítulo 9 ao capítulo 13, né? Mais uma semana de leitura, a gente vai rever, vai passar capítulo por capítulo para a gente relembrar os principais pontos dessa semana, quanto a mensagem maravilhosa, quanto exemplo dos apóstolos para a gente também aplicar em nossas vidas diárias, né, pessoal? Bem-vindo ao Leia a Bíblia Cast. Você que está com a gente, já deixa seu legal, já deixa seu joinha, já deixa seu curtir aí, ajuda a gente a espalhar esse projeto e tantos outros aqui do canal, né? Espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, tá certo, pessoal? A gente quer chegar a 1000 inscritos esse ano, já estamos com quase 800 pessoas, queremos chegar a 1000 aí para levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Contamos com a sua ajuda, beleza? Quando você dá o like, você ajuda. Quando você se inscreve, você ajuda. Quando você manda o link também para outras pessoas, você também está ajudando demais a gente, beleza? Vamos falar de Jesus, vamos falar da palavra de Deus, vamos falar de Atos, pessoal. Atos, capítulo 9, eu já quero convidar aqui João, mais uma vez. João, qual é o seu destaque? Qual foi a mensagem que te chamou a atenção em Atos, capítulo 9, João? Atos, capítulo 5, é bom relembrar, né? É todo um contexto, dia de live, eu peço para você voltar e assistir todo esse capítulo na live, foi muita coisa boa, tem muito que aprendermos, mas eu separei aqui o versículo 5, logo no início, não é? Saulo, ele persegue os cristãos e é interessante, quando lá num contexto, né, no versículo 4, quando ele cai, né, sobre a terra, e aí ele pergunta no versículo 5, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Meus amados irmãos, é uma história maravilhosa essa aqui. É Atos 9, começar a semana, por isso que eu digo, olha, volta lá, é muita coisa boa mesmo, entendeu? É uma história que me chamou muita atenção. Mas a gente só pode, pelo tempo, conversar um pouco, eu separei esse. Saulo era um perseguidor e se tornou um seguidor. Então, hoje, como é que se persegue a Cristo? Você já perseguiu alguma vez algum cristão ou foi perseguido pelo nome de Jesus? Você, antes, eu posso até dizer que eu não era cristão, então, mas eu nunca fui atrás para perseguir. Mas muitas vezes o cristão ele é perseguido no seu trabalho, na faculdade, sempre tem, não é? Mas o que eu digo para você hoje, em resumo, porque o texto é grande, é: seja um seguidor de Jesus Cristo. Seguidor, jamais um perseguidor. Daniel, Fernando, maravilha. É um versículo tremendo esse. Senhor, quem é? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Fortíssimo. Fica aí na cabeça.
É isso aí, João. Valeu, valeu. Mensagem forte, né, pessoal? Seja um seguidor, né? Como o João falou, seja um seguidor, não um perseguidor, tá certo? A gente quer ser seguidor de Jesus e não ser um perseguidor. Eu tava lembrando aqui, João, outros exemplos onde a gente pode ser um perseguidor da igreja sem nem perceber, né? Muitas vezes quando a gente está desanimando o irmão, muitas vezes quando a gente está se opondo a algum projeto da igreja, tá certo? Quando a gente está atrapalhando algum projeto da igreja, reclamando, né? Talvez não apoiando alguma área da igreja, né? Eu acho que sem querer, às vezes, a gente pode estar atrapalhando, a gente pode estar sendo um perseguidor sem perceber. Assim como Saulo, né? Saulo, no capítulo 9, a gente viu que ele fazia algo, estava perseguindo a igreja, pensando que estava agradando a Deus. Então, a gente precisa prestar atenção aí. Poxa, será que eu estou sendo um perseguidor? Ou será que eu estou sendo um seguidor, né? Queremos ser sempre um seguidor de Jesus, apoiar a igreja, fazer sempre o que agrada a Deus. Ter a certeza, né? Ter a certeza que estamos fazendo o que agrada a Deus. Valeu, João! Mensagem maravilhosa. Já começamos bem aí. Atos capítulo 9. E agora eu quero convidar Fernando Pinheiro. Tá aqui com a gente, sim, nesse episódio do Leia a Bíblia Cast. E ele, como sempre, vai trazer também uma mensagem maravilhosa. Atos capítulo 9, Fernando. Ok, Daniel. Capítulo muito rico, né? Esse capítulo 9 do livro de Atos. E o que me chama a atenção aqui é o medo de um certo homem, um certo discípulo chamado Ananias. Medo por quê? Porque Saulo, como nós sabemos, ele teve um encontro com Jesus, ficou cego, mesmo assim Jesus mandou que ele entrasse em Damasco, ele entrou em Damasco, ficou lá numa casa na rua direita, chamada Direita, e o Senhor, em visão, falou com um homem chamado Ananias. E Ananias disse: eis-me aqui. Só que Jesus disse a ele que era para ele cuidar de Saulo, ir lá cuidar desse homem chamado Saulo. Quando Ananias entendeu que era para cuidar de Saulo, veja o que ele diz aqui no verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos lá em Jerusalém? E no verso 14 ele continua dizendo, se justificando, e para aqui ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava cheio de medo e estava querendo sair da jogada, não estava querendo fazer aquilo ali. Mas veja o que Jesus diz para ele. Diz aqui no verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias, ele tinha razão de ter medo, porque Saulo realmente era um homem, podemos dizer assim, que causava medo. Mas a gente tem que entender que quando Jesus, quando o Senhor, quando Deus chama a gente para uma missão, Ele já planejou tudo. Vê aqui, quando Ananias se justifica dizendo que Saulo é perigoso, ele diz: olha, ele é para mim um instrumento escolhido. Que a gente possa ler esses textos e possamos aplicar em nossas vidas. Quando formos chamados para uma missão, seja ela qual for, que a gente tenha a certeza de que Deus já cuidou de tudo, já planejou tudo, que tudo está pronto para que a gente entre em ação. Que a gente não venha ter medo. Foi esse o meu destaque. O medo de Ananias de ir servir a Saulo, aquele que era uma ameaça aos cristãos. Ele, porém, precisava lembrar que quando o Senhor chama, tudo já está preparado, tudo já está pronto e só nos resta fazer o que tem que ser feito. O resto é com Deus.
Valeu, Fernando. Que mensagem maravilhosa. Não tinha parado para pensar aí nesse ponto, né? Foi um dia de live. Eu falei muita coisa, eu lembro, nessa live aí de Atos 9, mas eu não tinha lembrado desse ponto aí maravilhoso também que Fernando trouxe pra gente, né, pessoal? É normal ter medo? É normal, né? Com certeza é normal. Esse homem aí, Ananias, né? Normal demais, né? Tá com medo de Saulo, mas é sempre bom lembrar, como o Fernando falou, Deus já tem tudo preparado, pessoal. Se Deus está te chamando, né? Se você está ouvindo o chamado de Deus para qualquer coisa, né? Para qualquer trabalho, para qualquer ministério, para qualquer coisa, né? Saiba que Deus já tem tudo preparado. E é verdade, né? Deus já tem tudo preparado e vai dar certo. Se é Deus que está chamando, tenha certeza que vai dar certo. É um ponto muito importante para a gente lembrar. Ter medo é normal, né, Fernando? Como você disse, Ananias teve medo, a gente tem medo, é normal, mas vai em frente. Mesmo com medo ou sem medo, vai em frente, que Deus te chamando é porque vai dar certo, sim, com certeza. E como é bom ouvir a voz de Deus, ouvir o mandamento de Deus, o chamado de Deus e ir, né? E realmente obedecer. Maravilhoso, pessoal. Olha aí quantas coisas já estamos aqui relembrando, meditando em Atos capítulo 9 e já vamos falar agora também de Atos capítulo 10, também um capítulo maravilhoso. Tô lembrando aqui que teve lá a conversão de Cornélio, teve a visão de Pedro, né, pessoal? Um capítulo também incrível. Eu vou deixar aí para João trazer pra gente qual foi o seu destaque, João, desse Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 foi um dia que não teve live e também tem muito rico. Mas eu separei aqui o versículo 34, porque Pedro, ele começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então, parcialidade, né? Então, Deus, ele é imparcial, ele julga corretamente, ele não tende para um lado, né? E como cristão devemos ser dessa forma. Agora, o que é que acontece no versículo 35? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. O ponto, meus amados, quando você pega esses dois versículos e trabalha com ele, o que vem à minha mente, Daniel, Fernando, você, ouvinte, é como eu tenho tratado as pessoas. Será que é com parcialidade? A gente precisa trabalhar. Às vezes eu fico pensando, eu estou agindo com justiça. Então, uma coisa que eu venho trabalhando é para ser o quê? Imparcial sempre. O que eu digo para você hoje? Seja imparcial sempre. Porque Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, ele não tratava as pessoas com parcialidade. Esse me chamou muito a atenção, a parcialidade. Amém, Daniel? Fernando? Muito bom, João. Que legal esse pensamento aí, né, que veio à sua mente, né? Muito bom relembrar isso, viu? Também foi um ponto, né, que eu não tinha pensado durante a minha leitura de Atos capítulo 10. Como eu estou tratando as pessoas? Será que eu estou sendo parcial, né, João? Ou será que eu estou sendo imparcial, né? Pedro, no capítulo 10, Pedro aprendeu, né, que Deus não trata ninguém com parcialidade. Para Deus, né, pessoal, todo mundo é igual. Pedro teve que aprender isso, né? Ele teve uma visão e teve que aprender isso, que para Deus, pessoal, todo mundo é igual. Ele não trata ninguém com parcialidade por causa de cor, de raça, de tamanho, né? Questão financeira. Não, para Deus todo mundo é igual. E como eu tenho tratado as pessoas, também tem que ser assim. Também tem que ser imparcial, né, pessoal? Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil, mas, tem que lembrar, né? Tem que lembrar, tem que pedir a Deus para nos ajudar a ser sempre imparcial, não tratar ninguém diferente. Ah, porque é mulher, ah, é porque é homem, ou é porque é idoso, ou é porque, né? Não tem isso, né, pessoal? Todo mundo tem que ser igual, tem que tratar todos igualmente, né? Isso é que a gente tem que lembrar. Valeu, João, não lembrava, tô gostando aí desse episódio. Além da gente relembrar, né, os textos, vocês estão trazendo pontos interessantes que eu não tinha pensado durante a minha leitura. Maravilha, tá? Tá uma maravilha já esse resumão. E aí, Fernando, agora é com o Fernando. Qual foi a sua mensagem? Qual foi a sua reflexão de Atos capítulo 10, Fernando? Isso, Daniel. O meu destaque para esse capítulo 10 é a declaração que o apóstolo Pedro faz depois de ter uma visão
na verdade, uma revelação de Deus, né? E ter entendido que Deus não faz acepção de pessoas. É interessante que, mesmo tendo vivido com Jesus durante 3 anos, os discípulos, os apóstolos, né, ainda pensavam, ainda entendiam que a salvação era para os judeus e os gentios ficavam de fora. Só que nesse capítulo 10 o apóstolo Pedro tem uma visão, na verdade uma revelação. Se nós lermos todo o capítulo, no verso 10 ao 16, ele tem uma visão, e nessa visão é revelado a ele que não há impuros para Deus. E tendo entendido isso, ele é chamado à casa de Cornélio, um gentil, e no verso 34 e 35 ele faz uma declaração interessante e foi o que me chamou a atenção. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não faz separação de pessoas. Pelo contrário, diz ele no verso 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, essa visão do apóstolo Pedro, essa revelação que ele teve, faz ele ir até a casa de Cornélio, né, e lá expor a palavra de Deus para aquele homem, né, gentil e toda a sua família. E mais pessoas juntos lá. E o apóstolo aqui ele dá essa declaração dizendo que reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Foi esse meu destaque e é uma passagem que nós devemos cada vez mais buscar aplicar em nossas vidas, né? Entender que Deus não faz divisão, que Deus não separa, que Deus não... Para Deus, todo aquele que procurar agradar a Ele, que for justo, Ele aceita, conforme diz o texto aqui, né? Um texto bom para a gente refletir. Valeu, Fernando. Olha que interessante, né, pessoal? Tô aqui surpreso. Olha que interessante, né? O mesmo destaque de João também foi o destaque de Fernando, a questão da acepção de pessoas. Não foi combinado, tá, pessoal? Não foi combinado. Tô aqui pensando que incrível, né? Que incrível aí os dois trouxeram esse destaque. Quer dizer que Deus quer falar pra gente, né, esse tema aí tão importante, né? Eu acho que eu não lembro de ter pensado nisso, né? Quando eu fiz a minha leitura de Atos 10, não passou pela minha cabeça esse ponto aí da acepção de pessoas, né? Passou outras coisas, mas eu acho que é bem importante, né? João falou, Fernando reforçando aí a questão da acepção de pessoas. Eu tava pensando aqui, enquanto o Fernando falava, sabe, pessoal, que muitas vezes quando a gente vai levar a palavra de Deus, né, quando a gente vai evangelizar, muitas vezes a gente faz uma acepção, né? Muitas vezes a gente fica escolhendo, muitas vezes a gente fica filtrando, aquela pessoa vai aceitar a palavra, aquela pessoa eu não vou nem falar. Eu não vou nem perder meu tempo porque ela não vai aceitar. Aquela pessoa não tem mais jeito. Ou então, né, parece que às vezes a gente faz uma escolha, a gente faz uma filtragem, né? E isso é um tipo de acepção de pessoas, sabe, pessoal? E como Pedro aprendeu, a gente precisa aprender, leva a palavra para todo mundo. Todo mundo tem o direito, não somente os judeus, não somente os gentios, não somente os gregos, né? Não somente a gente, né, pessoal? Todo mundo tem o direito de receber a palavra de Deus. Só quem sabe quem vai aceitar ou quem não vai aceitar a palavra é Deus, né? Não é nosso papel, né, pessoal? Só Deus que vai converter a pessoa, não, né? Nosso papel é levar, né, independente. Não fica pensando, fulano vai aceitar, fulano não vai aceitar, para esse eu falo, para esse eu não falo. Não faça essa acepção de pessoas. Fiquei pensando nisso agora também, tá, pessoal? Leve a palavra para todas as pessoas, como Pedro também estava aprendendo que precisava levar a palavra também para os gentios, a gente também tem que levar a palavra
para todas as pessoas. Muito bom. Valeu, Fernando. Valeu, João. Ponto legal aí, um ponto interessante para a gente pensar. Comenta aí, né? Deixa aí seu comentário. Você já fez acepção de pessoas, né? Você já fez acepção assim de, às vezes eu escolho uma pessoa para pregar, às vezes eu saio selecionando. Você já fez isso ou você nunca fez, né? O que é que você pensou aí desse capítulo 10? Coloca aí nos comentários do vídeo que a gente quer saber também, beleza? Vamos falar agora de Atos capítulo 11, né? Pedro, ele precisou se explicar, né? Os apóstolos lá em Jerusalém, muitas pessoas não entenderam porque Pedro foi visitar Cornélio, né? Porque Pedro foi levar a palavra de Deus para um gentio, né? Muita gente não tinha entendido ainda e Pedro vai explicar para a gente nesse Atos capítulo 11. E eu vou chamar João. E aí, João 3,16, qual é o seu destaque aí para esse capítulo? Atos capítulo 11, é bom relembrar que houve live, né? Então, segunda 9, terça 10 e quarta-feira 11. Então, é um dia de live muito importante. Eu peço para você voltar, né, assistir, porque aqui é apenas o resumão, né? Então, o que eu extraí, posso trazer para você a ideia, Daniel Fernando e você, meu amado ouvinte, é que em Antioquia, lá no versículo 26, os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez de cristão. E aí eu tenho uma curiosidade, vou pedir para que você digite aqui embaixo, que nós queremos saber quantas vezes aparece o nome cristão na Bíblia. Faça essa pesquisa. Quantas vezes? Você acredita que é 300 vezes? É mais ou menos do que 300 vezes? É mais ou menos que 100? É mais ou menos que 50? Quantas vezes? Curiosidade. Quantas vezes? Agora, por outro lado, na nossa aplicação, né, que eu quero trazer cristão, o que significa ser um cristão? Um seguidor de Jesus Cristo. Mas eu queria saber como você é conhecido aí no seu bairro. Como você é conhecido no seu bairro? Na escola, na faculdade, como você é chamado? Coloca aqui no comentário, escreve aqui, olha, eu sou chamado de... Vocês estão vendo, né? Tem muita imagem aqui na sua tela, né? Mas se você observar, eu sou muito conhecido por João 3,16, ou apenas irmãos. Quando as pessoas não me conhecem muito bem, eles me chamam irmão. Eu acredito que talvez eu não tenha as minhas vestes, algumas coisas assim demonstram, não é? O meu linguajar, que eu não falo palavrão, é uma forma que as pessoas veem, né? Não chamar o palavrão, porque é muito conhecido o chamar palavrão, né? Mas eu não chamo palavrão, graças a Deus eu não tenho esse hábito de chamar palavrão, né? Mas algo para pensarmos, Daniel, Fernando, vocês há de pensar que posso trazer a ideia para vocês que a pessoa, quando fala palavrão, já tem aí uma forma de dizer isso aí, talvez ele seja um seguidor de Jesus Cristo, né? Então, é um cristão, seguidor de Jesus Cristo, é cristão. O ponto que eu queria trazer hoje é se é cristão ou irmão, né? Porque hoje irmão é muito conhecido, né? Então, você é um cristão? Responda para você mesmo. Você deve responder para você mesmo. As atitudes, as ações, os pensamentos é de um cristão? É uma boa pergunta, é uma boa reflexão. Daniel, vou deixar essa para pensarmos todos juntos, não é? Se nossas ações condiz com o cristão. E quantas vezes tem? Digita aqui, eu quero ver se você acertou, viu? Eu acho que você vai acertar, mas vamos lá, vamos à frente. Vamos pedir força e graça, Daniel. Valeu, João. E aí, deixou o desafio pra gente aí, né, pessoal? Quantas vezes aparece a palavra cristão na Bíblia, né? A primeira vez foi lá, né? A primeira vez foi lá em Antioquia. Muito legal, né? Esse destaque aí de João. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Interessante demais. As pessoas vendo
como eles se comportavam, vendo o que eles falavam, né, pessoal, começaram a associar eles com Cristo, né, era igual a Cristo, né, o proceder deles era igual de Cristo, então eles começaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez lá na igreja em Antioquia, né, que foi uma bênção essa igreja também, muita coisa legal lá aconteceu em Antioquia, Barnabé foi para lá, né, pessoal, começou uma igreja bem interessante lá, né, Paulo passou também um ano lá, junto com os irmãos em Antioquia, maravilhoso, maravilhoso também, fica esse desafio, quantas vezes, né, como o João falou, né, para a gente exercitar aí, aparece a palavra cristão, e um ponto também importante que João falou, né, pessoal, como eu sou conhecido, você é conhecido como cristão, né? Você é conhecido, né, por estar falando de Cristo, sabe? Eu acho que uma outra pergunta, sabe, João, que a gente pode fazer é: as pessoas veem Cristo em nós, né? As pessoas enxergam Cristo em nós ou não enxergam? Ou enxerga a gente como uma pessoa normal, né? Como uma pessoa qualquer do mundo, como sendo mais uma pessoa do mundo? Ou será que as pessoas estão vendo Jesus Cristo em nós, nas nossas ações, né? Nas nossas atitudes, no que a gente fala, no que a gente não fala, né, pessoal? Importante aí essa reflexão que João trouxe pra gente. Valeu! João é conhecido como João 3,16, né? Olha aí, né? Evangelizando também pra gente. Valeu, João! Esse foi o destaque de João para Atos capítulo 11, mas eu tenho certeza que Fernando também tem um destaque maravilhoso aí pra gente. E aí, Fernando? Capítulo 11, do verso 19 ao verso 26, meu destaque. Não vou ler tudo, mas só para a gente entender que os discípulos foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio lá desde Estevão. Então eles saíram pregando, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Foram dispersos e saíram pregando o evangelho do Senhor Jesus. E diz que, no verso 21, que a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Interessante, né? Então foram dispersos, saíram pregando, pessoas creram e se converteram ao Senhor. E no verso 26 diz que pela primeira vez eles se reuniam, né, em Antioquia e pela primeira vez foram chamados de cristãos. E aí a gente fica pensando, né, que coisa boa as pessoas olhar para a gente e dizer: olha, esse é um cristão. E o que será que essa pessoa está fazendo, né? Aqui a gente vê que eles estavam pregando o evangelho, levando a mensagem de Deus, né? Mesmo tendo fugido por causa da tribulação. Então, meu destaque eu acho muito interessante, acho muito importante, acho bonito, né? Esse texto quando diz que pela primeira vez eles foram reconhecidos, eles foram, olharam para eles e disseram: olha, eles são cristãos, eles são parecidos com Cristo. Interessante, né? Esse foi o meu destaque, é o que eu queria compartilhar com vocês hoje do capítulo 11 desse livro de Atos dos Apóstolos. Valeu, Fernando. Olha aí, Fernando trazendo para a gente também esse destaque importante, né, dessa questão de ser chamado, né, de ser reconhecido como cristão. Realmente é um ponto muito importante desse capítulo, né, pessoal? Precisamos ser parecidos, né, como o Fernando falou, precisamos ser parecidos com Cristo, sabe? Eu acho que igual a Jesus, infelizmente, eu acho que a gente nunca vai ser, né? Jesus foi perfeito, né? Jesus foi maravilhoso, mas precisamos ser parecidos. As pessoas precisam reconhecer a gente como cristãos no dia a dia. Sabe, pessoal, é muito bonito isso realmente, quando as pessoas reconhecem, não pelo que a gente fica pregando, não porque a gente anda com a Bíblia, né, pessoal, mas pelo que a gente fala, como a gente perdoa as pessoas, como a gente ama, né? Eu lembro que Jesus falou, né, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, sabe? E é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, ser reconhecidos também como cristãos aonde quer que a gente vá.
Muito legal, Fernando e João de novo aí trazendo o mesmo ponto. Não é comum isso acontecer, viu, pessoal? Tá acontecendo aí em Atos, né? Pela primeira vez, eu acho, não lembro. Mas realmente são pontos muito legais que a gente está trazendo aqui para a gente relembrar e meditar, né, pessoal? Não é só ler, né? Não é ler a palavra só por ler, mas meditar e como é que eu posso aplicar isso em minha vida. Legal, esse foi Atos capítulo 11 e agora, antes de passar para Atos capítulo 12, vamos falar com quem comentou, quem deixou os comentários no programa passado, na edição passada, número 54. Estou vendo aqui, muita gente deixou os comentários, valeu, a gente vai ler agora. Vou passar aqui por quem deixou a sua participação no programa da semana passada. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a minha listinha, já tô vendo aqui comentário de Silene Gomes deixou comentário pra gente, boa tarde a todos os irmãos, graça e paz, valeu Silene, participando aqui do Leia a Bíblia Cast, continue firme na leitura. Nossa irmã Sônia Lima também comentou aqui, boa tarde irmãos, Deus abençoe a semana, valeu Sônia. Verônica também deixou mensagem, olha aí, ela disse amém, 5 ou mais pessoas divulgando a palavra de Deus. Valeu, Verônica. É isso aí. Vamos divulgar, pessoal, para 5 ou mais pessoas. Divulga aí algum projeto do Leia a Bíblia, tá? Pode ser esse podcast, pode ser a live de leitura, pode ser o grupo, né? Ajuda a gente aí divulgando, chama, né? Vai chamando aí 5 ou mais pessoas, vai chamando para ler a Bíblia junto com a gente, né, Verônica? Valeu. Um abraço para Verônica. Maria Lima também deixou comentário aqui, Boa tarde, irmãos. Deus abençoe vocês. Tem sido muito edificante esse resumão e também o pré-poema e o poema. Valeu, Maria Lima, gostando aí do poema. Eu também gosto, viu? Do pré-poema, maravilhoso também essa sessão pra gente, fixar melhor, fixar a palavra de Deus. Valeu, Maria Lima, continue firme na leitura, continue com a gente aqui no resumão, participando também. Laudiceia Menezes também deixou mensagem, paz de Cristo, Laudiceia, aí, ela botou, verdade, irmãos, importa obedecer a Deus, que tenhamos essa coragem no nosso dia a dia para propagar o evangelho de Cristo. É verdade, né? Precisamos seguir esse exemplo, né, Lau? Esse exemplo dos discípulos, dos apóstolos, que eles preferiram obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Precisa ter coragem, né, para fazer isso. Que a gente tenha também essa coragem para falar de Jesus hoje em dia, né, Laudiceia? Valeu pela participação, Laudiceia. Jorge Luiz também deixando o seu boa tarde aqui. Valeu, Jorge. Jorge tá sempre com a gente. Valeu, Jorge. Um abraço para Jorge. Um abraço para Marilu também deixando mensagem. Aí, Marilu, ela colocou graça e paz, irmãos. Obrigado, Deus, por esse projeto tão maravilhoso. Já dei meu like. Valeu, Marilu. Obrigado, Deus, por ter você aqui, ter todos vocês nos apoiando, nos ajudando também aí, né, pessoal? Maravilhoso. A gente faz juntos, tá? Esse programa aqui é de todos nós. Todo mundo faz junto aí, um edificando o outro, viu, Marilu? Um abraço para você. Miriam também deixou boa noite aqui. Amém, Miriam. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Valeu, Miriam. Raquel Cruz também deixou mensagem no programa passado. Nossa irmã Raquel, firme e forte também na leitura. Estou assistindo na segunda, às 5h30, antes da leitura da Bíblia. Glória a Deus. Amém, Raquel. Valeu. Olha aí, antes da leitura da segunda, né, Raquel? Ela se atualizou aí, né? Ela passou pelo resumão aí antes de começar a leitura nova. Já emendou tudo, não foi, Raquel? Resumão com leitura, maravilha, coisa boa. Que maravilha. Valeu, Raquel. Continue firme na leitura. Sueli Ferreira também deixou mensagem, minha mãe firme e forte também. Tô gostando de ver aí minha mãe firme e forte na leitura e no resumão também. Valeu, mãe. E por último, tem aqui o comentário de Shalom. Olha aí, nossa irmã Vânia também participando aqui no resumão. Jesus abençoe esse trabalho cada vez mais. Valeu, Vânia, que Deus abençoe realmente você e que Deus continue com a gente, né, nesse resumão, na leitura, né, que todo mundo continue firme na leitura da palavra de Deus. Valeu, pessoal, continuem comentando, continuem participando, todo mundo que comentar aqui nesse episódio, a gente vai ler
no próximo episódio vai ver a participação de vocês, que a gente gosta demais, tá certo? A gente gosta muito de ver vocês participando, tá certo? Nem que seja só um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, coloca aí qualquer coisa aí pra gente saber que você tá com a gente no Leia a Bíblia Cast, beleza? Vamos falar agora de Atos capítulo 12, já vou passar para João. E aí, João 3,16, qual é o seu destaque? Atos capítulo 12. Atos, capítulo 12, não houve live, então você lê o texto, medita, teve tempo, né, para isso. Eu separei, Daniel Fernando, você ouvinte, eu separei um versículo 12, 24. A palavra de Deus diz que, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. No versículo 25, Daniel Fernando, você ouvinte, Barnabé e Saulo cumpriam a missão. Voltaram de Jerusalém trazendo consigo João, também chamado Marcos. E aqui tem 2 pontos para meditarmos. Primeiro, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Hoje, a palavra de Deus, ele tem crescido na sua vida, tem crescido na minha vida. A palavra de Deus tem se multiplicado. Como é que se multiplica? Olha, a multiplicação é quando você fala para um e o outro fala para o outro, e assim sucessivamente. É assim a multiplicação. Interessante é que Barnabé e Saulo, eles fizeram isso. Eles cumpriram a missão. Qual é a missão? A missão é falar de Jesus. O que eu digo para você hoje é: fale de Cristo, que a palavra, primeiro, ele cresça em você, cresça em mim, mas ela multiplique, ela vai mais, ela vai para outros lugares, não é? Aqui, não é, é a primeira viagem, não é? E Barnabé e Saulo, eles fizeram a missão. E qual é a sua missão? Só é você pensar qual foi a missão de Jesus. Jesus teve uma missão: buscar e salvar o perdido. E quando ele foi aos céus, ele deixou os 12 discípulos e chegou até hoje, 2025, depois de Cristo. Ou você que chegou aqui depois que esse vídeo passou, em 2025, ao programa 55, então você pode voltar para ver os outros ou continuar, porque assim, Deus permitindo, esse programa ele vai alcançar muitos anos, até a volta de Cristo ou a nossa ida. Por quê? Porque nós estamos multiplicando, nós estamos falando de Jesus. Esse vídeo chegou até você e eu espero que ele cresça na sua vida e ele seja multiplicado, que você fale para outras pessoas, que você conscientize que precisa fazer a multiplicação. Naquele tempo, não é? A palavra ela crescia e se multiplicava. E o fato é que chegou até hoje, chegou até a minha pessoa, está chegando agora na sua. Então você tem uma missão: levar. Eu posso dizer a você que você deixando um like já está sendo multiplicado, porque a internet ele vai entender que esse programa ele tem uma aceitação e ele vai colocar sempre mais na frente. Além de você assistir, além de crescer em você, de você viver, o que você deve fazer? Deixa seu like, compartilha e fala para outras pessoas que Jesus é a nossa esperança. Amém, Daniel, Fernando. Valeu, valeu, João. Olha aí, pessoal, vamos multiplicar, né, João? Vamos multiplicar, assim como na época dos apóstolos, no crescimento da igreja, ainda hoje a gente precisa, multiplicar. Não parou não, né, João? Não acabou o trabalho não, tá, pessoal? A gente recebeu a palavra, né? Se a palavra chegou até nós, né? Se esse vídeo aqui chegou até nós, é porque alguém passou, né? Alguém compartilhou, alguém te convidou, né? Alguém compartilhou com você a palavra, e sai multiplicando, tá, pessoal? Se cada um multiplicar para 1 ou 2 pessoas, é assim que vai acontecendo. É assim que Deus gosta, né, João? É assim que Deus gosta de ver a gente trabalhando. É eu passando para você, você passando para outro, outro passando para outro. Nunca morrer em nós.
né? Eu acho que é muito ruim quando você recebe a palavra e guarda para você, né? E morre em você e de você não passa adiante. Não pode, tá, pessoal? A gente tem que passar adiante, né? Como Paulo disse, aquilo que eu recebi de graça, eu também vou dar de graça para as pessoas. As pessoas precisam ter esse tesouro maravilhoso, tá certo? E como o João falou, uma das formas de você compartilhar, uma das formas de você ajudar a multiplicar aí a palavra de Deus é dando like, ó. Dando like, você tá ajudando a multiplicar, porque quando você dá o like, olha aí, olha o like aparecendo aí na tela, ó. Quando você dá o like, o YouTube manda esse vídeo para outras pessoas, olha aí. Você não precisa nem ter trabalho, né? O próprio YouTube vai mandar para outras pessoas quando você dá o like, quando você se inscreve, quando você manda o link também para outras pessoas. Então, ó, você também tá compartilhando a palavra de Deus, porque aqui a gente só fala da palavra de Deus, não é verdade? Valeu, João. Esse foi o destaque de João para Atos capítulo 12, mas tem o destaque ainda de Fernando Pinheiro. E aí, Fernandão, qual é o seu destaque para Atos capítulo 12? Interessante, Daniel, João. Esse capítulo 12, ele também tem perseguição, né? Herodes persegue, prende e mata Tiago, irmão de João. O apóstolo Pedro é preso, mas tem algo bom que acontece aqui, que é a igreja orando incessantemente pelo apóstolo Pedro. A palavra diz no verso 5, do capítulo 12, que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, como é bom a gente entender, né, que a oração tem poder. A igreja orando muda a situação, né? O poder da oração é gigantesco. É um ponto para a gente refletir e nunca esquecer, né, de orar a Deus. Foi esse o meu ponto, foi essa a minha reflexão. Eu acho muito interessante o poder que tem a oração. Amém, amém, Fernando. Bem lembrado, né? Bem lembrado esse ponto aí. Pedro acabou ficando preso, né? Infelizmente, Tiago foi morto, mas não parava de orar, né, Fernando? Incessantemente quer dizer não parar. Sabe, é um bom ponto para a gente lembrar o poder da oração, né? Quantas vezes a gente esquece desse poder maravilhoso que a oração tem, e a igreja já no seu início, já no começo, diante das provações, diante das perseguições, não era vida fácil, né? Como o Fernando falou, teve perseguição aí em vários capítulos, esse é mais um capítulo e vai ter mais, tá? Já dando spoiler aí, vai ter mais perseguições em outros capítulos, mas uma arma principal que a igreja usava era a oração, né? Orar sem cessar, e quantas coisas foram conseguidas através da oração. A gente esquece muitas vezes o poder que a oração tem. Que a gente continue, né, Fernando, orando sem cessar, independente do problema, independente de quão grande é um problema, de quão grande é a provação. Faça feito a igreja aí fazia, faça feito Pedro fazia, orar incessantemente. Bem lembrado, bem lembrado. Valeu, Fernando, que coisa maravilhosa, né? Relembrar essas mensagens de Atos que a gente leu já na semana e está relembrando agora também. E para fechar com chave de ouro, Atos capítulo 13 também foi lido essa semana e eu sei também que tem uma mensagem maravilhosa que João vai compartilhar com a gente. E aí, João, 3,16, fala aí pra gente, Atos capítulo 13. Maravilha, Daniel. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 é um dia de live. Eu peço para você, é bom relembrar que capítulo 13 foi dia de live. Então, eu quero convidar você a voltar e assistir, né, essa live de Atos capítulo 13. Daniel, Fernando, eu separei, você, meu amado ouvinte, eu separei aqui o versículo facinho. Atos 13, 3. A palavra de Deus diz assim: então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre ele, os despediram. Então, jejuando e orando. São duas ações que nós precisamos fazer sempre como cristão: orar e jejuar. Muitas vezes nós não
paramos para conversar com Deus. Conversar com Deus é justamente orar. Oração é uma conversa. Como nós estamos aqui conversando, não é? Nós conversamos com Deus. E aí sim é oração. E o jejum, nós podemos estudar mais. Eu agora mesmo quero convidar você a fazer um estudo sobre jejum. Se você nunca jejuou e gostaria de jejuar, olha, clique aqui, entre em contato com Daniel, comigo, não é? Com o Fernando. Nós teremos o maior prazer de estudar sobre o jejum. Jejum e oração, 2 temas bem presentes na vida do cristão. Então, jejuar de quê? Quanto tempo? Então, tem muita pergunta, não é verdade, sobre o jejum. Você tem jejuado? Qual é, não é, a boa obra que você está fazendo hoje? Porque num contexto, não é? É interessante o versículo 2, porque enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, você se aproxima mais, não é? E você tem aí o Espírito Santo para, vou trazer a ideia, com a sua oração tem algo que você não consegue, então o Espírito Santo ele leva isso de uma forma com gemidos até inexprimíveis, né? Nós aprendemos assim, mas o Espírito Santo, sabe? Você quando tira um tempo para se esvaziar, né? Você dá espaço para o Espírito Santo trabalhar. E Deus, ele já falou, está falando e vai falar. Amém? Daniel, muita coisa boa aí, muita coisa boa. É bom relembrar que Atos capítulo 13 tem uma live exclusiva lá no canal para você assistir. Maravilha, Daniel! Maravilha, João! Aê, valeu, valeu, maravilha, maravilha, realmente, olha aí, João trazendo pra gente o mesmo ponto da oração, que interessante, né? Mas agora do capítulo 13, né? O mesmo ponto que Fernando trouxe do capítulo 12, João trouxe do capítulo 13, a importância, mais uma vez, da oração, mas também João acrescentou aí o ponto do jejum, não foi, João? Importante aí também a gente fazer jejum, e aí fica mais um desafio aí que João deixou pra gente. Você sabe jejuar? Né? Você já fez jejum? Você sabe para que serve, né, João? Para que serve o jejum? Por que eu tenho que fazer? É necessário? Quanto tempo? Quantas horas? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Né? Legal, se você tem essas dúvidas aí, a gente pode te ajudar também, tá certo? Ó, fala comigo, fala com o João, entra no grupo de leitura, procura a gente no privado, tá certo? Eu, Fernando também, a gente vai ter o prazer de te ajudar se você tem alguma dúvida sobre o jejum ou sobre qualquer outro tema que a gente fala por aqui, a gente vai ter o prazer de te ajudar. E se a gente não souber, a gente vai perguntar, a gente vai catar, a gente vai caçar aí, né, algum outro irmão que saiba, mas você não vai ficar com a dúvida não, beleza? Então, ó, jejum e oração, importante demais também esse ponto que João trouxe pra gente. Valeu, João, 3,16, e agora vamos fechar com o comentário de Fernando Pinheiro. E aí, Fernando, qual é o seu destaque aí para Atos capítulo 13? João, Daniel, esse capítulo 13 é muito forte. Veja só, interessante. Esse capítulo ele começa com uma primeira viagem missionária de Paulo, né? E o que me chama a atenção nesse capítulo é a coragem de Paulo. É a determinação dele. Ele estava realmente determinado a levar o evangelho. Lembra que no capítulo 9, Jesus disse a Ananias, quando Ananias teve medo de ir até Paulo, Jesus disse: este é para mim instrumento escolhido, capítulo 9, verso 15. Nós lemos ainda há pouco. Então, aqui a gente vê esse instrumento escolhido por Jesus para levar o evangelho firme, sem vacilar, encontrando falsos profetas pela frente e guerreando contra eles. Aqui, no versículo 4 ao versículo 12, Paulo encontra um mágico que queria impedir que ele, Paulo,
pregasse o evangelho ao procônsul Sérgio Paulo. E Paulo, destemidamente, encara ele e diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo diz isso e faz ele ficar cego. Diz: ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Porém, no verso 9 diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, aquele escolhido de Deus, aquele instrumento escolhido de Deus, estava cheio do Espírito Santo. E quando um escolhido de Deus está cheio do Espírito Santo, a gente vê maravilhas acontecer. Foi isso que nós vimos aqui, e foi esse o meu destaque para esse capítulo 13. A coragem, a determinação e a confirmação de que Paulo realmente era um instrumento escolhido de Deus. Amém, amém, Fernando. Que mensagem incrível, né? Que mensagem poderosa. A gente vê aí realmente Saulo sendo confirmado, né? Ele cheio do Espírito Santo, sendo confirmado realmente como instrumento usado por Deus, sabe, pessoal? Eu acho que essa mensagem me faz lembrar que eu também quero ser usado, né? Eu também quero ser um instrumento de Deus. Eu tenho que ter essa convicção, né, Fernando? Eu tenho que ter essa coragem. Eu não posso parar de lutar, né? Eu não posso, né, desistir, né, diante de qualquer dificuldade. Eu tenho que continuar. Eu tenho que ter realmente essa determinação. Eu acho que quando a gente determina, né, quando a gente diz eu quero ser usado, eu quero espalhar, eu quero fazer a obra de Deus, Deus vai nos encher, né? Eu acho que Deus vai nos encher também do Espírito Santo, assim como ele fez com os apóstolos, assim como ele fez com Paulo. Mas a gente realmente precisa querer ser esse instrumento maravilhoso de Deus. Lembrando que nem sempre vai ser fácil, né? Nem sempre vai ser tarefa fácil ser esse instrumento. Muitas vezes o instrumento vai passar por situações complicadas, mas se você quiser de verdade, Deus vai te usar, Deus vai te encher do Espírito e Deus vai estar com você em todos os momentos, assim como ele esteve também com Paulo e com os apóstolos. Valeu, Fernando, que mensagem incrível, que mensagem maravilhosa para a gente fechar aí essa semana de leitura de Atos. Lembrando que, próxima semana tem mais livro de Atos, tem mais coisa para a gente meditar, também vai ser uma bênção o próximo episódio. Mas por hoje, encerramos a parte da leitura. Agora vem a parte dos poemas, aquela parte que todo mundo gosta, pra gente amarrar, né, pessoal? Pra gente fechar com chave de ouro, pra gente deixar aqui, na nossa mente tudo que a gente viu, tudo que a gente leu durante a semana, primeiro com o pré-poema e depois com o poema. E aí, João 3,16, como é que tá aí esse pré-poema de hoje? Agora, Daniel Fernando, agora é o momento do PP. Então, PP, lá vai. Meu irmão, que conversão! Saulo deixou a falsa religião. Devemos deixar tudo e ser apenas cristão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Vem, meu irmão, ser apenas cristão. Cornélio, o centurião, Docas e a ressurreição. Vem logo, meu irmão, ser apenas cristão. Pedro tem visão, Barnabé e Saulo em missão. Qual é a sua missão, meu irmão? Seja apenas cristão. E avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança.
Aí, valeu, muito bom, João, mais uma vez, né? Mais um pré-poema, olha aí, pré-poema número 55, né? Olha aí, 55 pré-poemas, dessa vez tudo com não foi, João? Missão, centurião, visão, né? Salvação, conversão, né? Missão, que bênção, meu irmão, gostei aí, tudo com pra gente lembrar, qual é a sua missão, né, João? Qual é a sua missão? Seja apenas cristão. Gostei, bom demais esse pré-poema de hoje e tenho certeza que o poema também Fernando preparou com todo carinho aí esse poema de hoje. E aí, Fernando, o que é que você traz aí pra gente? Temos sim, Daniel, temos um poema para hoje, sim. Nosso poema diz assim: você é um escolhido, você é um instrumento de Deus aqui na terra. Sua missão é levar a mensagem da verdade que restaura a visão e ilumina o caminho de quem erra. Você é um escolhido, você é um instrumento de Deus aqui na terra. É certo que dias difíceis virão, haverão conflitos, mas nem tudo será trevas para quem vive no Espírito. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Você é um escolhido. Não tenha medo. Não tenha medo dos inimigos, das batalhas nem das guerras. Acredite que com o poder da oração, o seguidor de Cristo, os escolhidos vencerão. E você é um escolhido. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Que bênção, Fernando. Mais um poema, parabéns também, parabéns, bom demais, né, pessoal? A gente finalizar com um pré-poema e com esse poema maravilhoso aí que Fernando trouxe pra gente, ó, fixar, né? Fixar tudo que a gente viu, tudo que a gente aprendeu da palavra de Deus. Com o poema e com o pré-poema fica mais legal, né? Com certeza fica mais legal. Valeu, Fernando, muito obrigado, que Deus te abençoe. Valeu, João, também, pré-poema show de bola hoje. Valeu todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Continue firme na leitura, continue focado aí, tá certo? E semana que vem tem mais Leia a Bíblia Cast. Tchau, pessoal. Valeu.